João capítulo 14, verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos ler juntos mais uma vez esse texto? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos. Pai, em nome de Jesus, acabamos de ler um trecho da Tua palavra e vamos ler outros textos também da Escritura Sagrada nesta noite, com o objetivo, Pai, de entender a Tua vontade, de aprender, de crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Dá-me nesta noite a Tua sabedoria, o Teu poder para ministrar a Tua palavra, para ensinar a Escritura Sagrada aos Teus filhos, tanto aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que estão nos assistindo pela live. Usa a minha vida como o Senhor desejar, dá-me toda a capacidade que eu preciso para poder ensinar a Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo também, Senhor, possa iluminar a mente de cada irmão para entender os textos que vamos examinar nesta noite. E que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Nós estamos no mês da Reforma Protestante. E hoje eu queria falar com vocês sobre solos Christus. E eu quero começar falando sobre isso a partir desse texto que nós acabamos de ler, que está aí em João, no capítulo 14, verso 6. Meus irmãos, a mensagem dos reformadores veio a ser sumariada em 5 slogans conhecidos como os solos da Reforma. Os solos da Reforma: sola Escritura, somente a Escritura; solos Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; e sola Deo glória, somente a de Deus. O primeiro destes, sola Escritura, foi o marco definidor do movimento. Isso você toma conhecimento lendo o livro Pilares da Graça, de Steven Lawson. Por que somente Cristo? Por que solos Christus? Por que os reformadores bateram nesta tecla solos Christus? É isso que eu quero então conversar com vocês nesta noite. Nós precisamos sempre estar sofrendo uma reforma na igreja. A igreja, de tempos em tempos, precisa ser reformada. A igreja precisa sempre relembrar as principais doutrinas do Evangelho. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esta questão, este ponto, solos Christus. Eu tenho aqui algumas razões que eu queria compartilhar com você. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador que possa mediar o homem em relação a Deus, aproximar o homem de Deus. Somente Cristo. E o texto que nós lemos alguns minutos atrás confirma isso para nós. O homem só pode ir ao Pai por meio de Cristo. Acompanhe comigo o texto que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe 3 pontos importantes que este verso nos apresenta, que às vezes passa desapercebido de nós, mas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiro, Jesus aqui mostra que Ele é o único caminho que leva ao Pai, pois Ele diz: Eu sou o caminho, e não um dos caminhos. Só existe um caminho que nos leva ao Pai, e este caminho é Jesus Cristo. E Ele também nos mostra aqui nesse texto que Ele e o Pai são um. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Note agora o que Ele vai dizer: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, Ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso nos mostra que tanto Jesus e o Pai são uma pessoa.
São um. E você vai encontrar essa afirmação no Evangelho de João por 2 ou 3 vezes, onde Jesus afirma que ele e o Pai são um. Por isso Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele também revelou que alguém só pode ir ao Pai por meio dele. Por isso então ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria de ler um comentário de William MacDonald sobre esse texto, que vale a pena você ouvir. Ele disse: esse lindo versículo deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo é em si mesmo o caminho para o céu. Ele não somente mostra o caminho, ele é o caminho. O Senhor Jesus não é só um dos muitos caminhos, ele é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O caminho para Deus não é pelos 10 mandamentos, pela regra áurea, pelas ordenanças, por ser membro da igreja. É por meio de Cristo e somente Cristo. Amém, meus irmãos? Os judeus e gentios só têm acesso ao Pai por meio de Cristo. É isso que Paulo ensinou na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 18. Tanto judeus como gentios têm acesso ao Pai por meio de Jesus. Leia comigo, por favor, Efésios capítulo 2, verso 18. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. O texto diz assim: porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Note o que Paulo está dizendo aqui: porque por ele, Cristo. Paulo está falando sobre Cristo no contexto aqui dessa carta de Efésios capítulo 2. E ele diz: ambos, tanto judeus quanto gentios, têm acesso ao Pai em um Espírito. É muito claro isso no texto sagrado. Qualquer pessoa só pode ter acesso por meio de Jesus Cristo. E lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 5 e verso 6, meus irmãos, nós vamos compreender que os homens só podem se aproximar de Deus por meio de Cristo. E Paulo deixa isso bem claro na carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo 2, versos 5 e 6, que eu gostaria de ler para você. E esse texto aqui, ele ainda é mais claro para nós. Olha o que diz o texto: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo faz 2 afirmações categóricas nestes 2 versículos. Primeiro, ele diz que só há um Deus, não há vários deuses, só existe um Deus. E a segunda afirmação que ele apresenta aqui é que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é um intermediador, ele é um mediador. O homem só se aproxima de Deus se for por meio de Jesus Cristo. Portanto, se você que está aqui nesta noite deseja ter um relacionamento com Deus, deseja se aproximar de Deus, deseja se reconciliar com Deus, você precisa crer no Senhor Jesus. Você precisa confiar que por meio dele você pode se aproximar de Deus. Em segundo lugar, somente Cristo é o Salvador dos pecadores. Só Jesus pode salvar. Não é a igreja que salva, não é a religião que salva, não é uma denominação que salva, não é um líder religioso que salva. Quem salva é Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver a partir de agora no texto de Atos capítulo 4, verso 10 até o verso 12. A Escritura, meus irmãos, nos revela que a única forma do homem ser salvo é por meio de Jesus Cristo. Não existe outra forma, outro meio pelo qual o homem pode ser salvo, se não for por Jesus Cristo. E é isso que Pedro vai nos falar quando estava pregando no Sinédrio, a partir de Atos capítulo 4, verso 10 até o verso 12. O texto sagrado diz assim, meus irmãos:
tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro está apontando para um homem que antes era paralítico e que agora estava andando e estava curado diante do sinédrio. E ele continua: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Note agora o que diz esse texto: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus, pelo qual nós somos salvos, e quem crê nisso, diga amém. Para você entender melhor ainda esse texto, ele é tão claro. Pedro deixa claro aqui que o mesmo nome que curou aquele paralítico é o mesmo nome que salva o pecador. E todo aquele que confessar o nome de Jesus, que crer em Jesus, será salvo. O comentário bíblico melhor, Matthew Henry, ele diz o seguinte: ouça, observe aqui, em primeiro lugar, que nossa salvação é nossa prioridade. É o que deve estar mais perto do nosso coração. É a nossa salvação da ira e da maldição, e nossa restauração ao favor e bênção de Deus. Em segundo lugar, que nossa salvação não está em nós mesmos, nem pode ser obtida por mérito ou por força própria. Podemos destruir-nos, mas não podemos salvar-nos. Em terceiro lugar, que há entre os homens muitos nomes que alegam ser nomes salvadores, mas que na verdade não são. Existem muitas instituições religiosas que desejam estabelecer reconciliação e ligação entre Deus e os homens, mas não podem. Em quarto lugar, que é somente por Jesus Cristo e seu nome que recebemos de Deus esses favores tão necessários para a nossa salvação, e por quem Deus aceita nosso culto e serviço. Esta é a honra do nome de Cristo, que é o único nome pelo qual devemos ser salvos, o único nome que temos de invocar em todas as nossas orações. É o nome de Jesus. Por meio do nome de Jesus nós oramos e falamos com Deus. Por meio do nome de Jesus nós também somos salvos. O homem só alcança salvação por meio de Cristo. É isso que Paulo ensina na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 9. Ele vai confirmar, vai reverberar aquilo que Pedro disse para os judeus no Sinédrio. O homem só alcança a salvação por meio de Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, diz o seguinte. Vamos ler essa passagem juntos? Vamos ler? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela é alcançada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Cristo pode salvar. Por fim, meus irmãos, Paulo também vai ensinar a nós nesta noite, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 10. Eu gosto muito dessa passagem, eu queria ler para você nesta noite. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte. Note como Paulo vai mostrar para nós onde está a salvação. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham, note, a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Onde está a salvação, meus irmãos? A salvação está em Cristo Jesus. Na Escritura Sagrada, nós sabemos de uma maneira muito clara, simples, que a única pessoa que pode nos salvar é
Jesus Cristo. Terceiro lugar, meus irmãos, somente Cristo é o intercessor diante do Pai. Essa é a terceira razão, porque somente Cristo, só Cristo pode interceder por nós diante do Pai. É isso que a Bíblia nos ensina, e é nisso que cremos, e é isso que ensinamos. Não existe vários intercessores, só existe um que pode interceder por nós, e este é Jesus Cristo. Eu queria que você agora acompanhasse comigo, lendo Romanos capítulo 8, verso 34. Paulo vai nos mostrar que Cristo, Ele está intercedendo por nós à direita de Deus Pai. Romanos capítulo 8, verso 34, Paulo faz uma pergunta: quem os condenará? Ele responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, foi exaltado, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Não diz que intercedeu ou que intercederá, mas que Ele intercede por nós. Por isso ninguém pode nos condenar, porque nós temos o intercessor diante do nosso Deus, e quem crê nisso, diga amém. Segundo lugar, Cristo intercede por nós por ser o nosso sumo sacerdote. O escritor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, ele traz essa revelação para nós, que eu gostaria de ler para você. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. E ele então diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele, e este ele aqui se refere a Jesus, e você pode ter toda a liberdade de ler o contexto, e você vai ver que o autor de Hebreus está neste capítulo falando a respeito de Jesus e apresentando ele como sumo sacerdote. Então ele diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus tem um papel de interceder por nós, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Cristo também intercede por nós, por ser o nosso advogado. E João fala sobre isso na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1 e 2, que eu gostaria de ler para você. Você pode acompanhar aqui também? Está podendo acompanhar aqui? Ótimo, que bom. Olha o que diz o texto sagrado. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Note, temos advogado junto ao Pai. João está aqui querendo tranquilizar o coração dos cristãos. Caso alguém pecasse, que não fosse consumido pela culpa, mas que tivesse a esperança na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele, sendo nosso advogado, Ele vai interceder por nós. E não apenas Ele é o nosso advogado, mas Ele também vai dizer que Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Olha o que diz o texto aí. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso intercessor. Por isso nós devemos colocar a nossa confiança somente em Jesus. A Bíblia não apresenta Maria como nossa intercessora. A Bíblia não apresenta os santos do passado como os nossos intercessores. A Bíblia não apresenta anjos como intercessores. A Bíblia só apresenta Jesus como nosso intercessor. E quem crê nisso, diga amém. Quarto lugar, meus irmãos, somente Cristo é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Isso faz dele um ser diferente, único e especial. Por isso, solos Cristos,
porque só Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Ninguém tem, somente Ele. E é isso que nós vamos ver agora. Acompanhe comigo. A Bíblia vai nos afirmar que Cristo é o Senhor de todos. Não é de alguns, mas de todos. Romanos capítulo 10, do verso 12 ao verso 13, Paulo revela isso para nós, que eu gostaria de ler para você agora. Romanos capítulo 10, verso 12. A gente, quando começa a ler esses textos, o nosso coração se alegra, né, irmãos? Fortalece a nossa esperança no Senhor Jesus, nos anima a continuar, apesar de todas essas lutas e tribulações que nós estamos passando. É porque esses textos levam os nossos olhos a se voltar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e autor da nossa salvação. Romanos capítulo 10, verso 12 e 13 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo, no caso aqui é Jesus, ele diz, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, gente? Será salvo. Ele é Senhor de todos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o Senhor sobre a igreja. Quando você lê Efésios capítulo 5, verso 23, Paulo afirma que Cristo é o cabeça da igreja. E por isso a igreja, sendo o corpo de Cristo, deve se sujeitar à autoridade de Cristo, para nos mostrar que a autoridade máxima na igreja é Jesus Cristo. Acompanhe comigo Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios capítulo 5, versículo 23. Paulo diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é apresentado aqui nesse texto como o cabeça da igreja, como o líder principal, como a autoridade máxima sobre a igreja. A autoridade máxima sobre a igreja não é a liderança da igreja, é Cristo Jesus. A liderança da igreja está sujeita à autoridade de Cristo. Eu, como pastor, estou sujeito à autoridade de Cristo. Eu estou aqui para fazer a vontade de Cristo. O cabeça é Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, eu estou aqui para fazer a vontade de Cristo. O conselho está aqui para fazer a vontade de Cristo. Os diáconos estão aqui para fazer a vontade de Cristo. Os membros estão aqui para fazer a vontade de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. A autoridade máxima da igreja é Cristo, não é Papa, é Cristo. Amém, meus irmãos? Cristo é o Senhor sobre o universo, que é um texto maravilhoso, que motiva os cristãos a realizar a obra missionária, a pregar o evangelho, a servir a Cristo. É esse texto aqui, Mateus capítulo 28, verso 18. Aqui, Jesus ele afirma de uma maneira muito clara que Ele é Senhor sobre o universo, Ele tem autoridade sobre todas as coisas, Ele está acima de tudo e de todos. Mateus capítulo 28, verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, olha o que Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade de Jesus, ela é universal. Ele tem autoridade no céu, Ele tem autoridade na terra. Ele é Senhor sobre todos. Hernandes Dias Lopes faz um lindo comentário sobre esse texto, que eu gostaria de ler para você. Que contraste havia nessa cena na Galileia com os gemidos no Getsêmani e com a escuridão do Gólgota. Jesus afirmou a sua onipotência e soberania universal. Na cruz ele foi proclamado Rei dos Judeus.
Mas quando João o vê glorificado em sua visão apocalíptica, na sua cabeça havia muitos diademas, e em seu manto, e em sua coxa havia um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus tem toda a autoridade, na versão revista atualizada, e todo o poder, na revista corrigida. Autoridade nesse contexto, repare, refere-se ao poder e à jurisdição absolutos. Nada existe fora do controle soberano do Cristo ressurreto. É nesse fundamento que os discípulos deverão ir, fazendo discípulos de todos os povos. Primeiro, Jesus, ele deixa claro para os seus discípulos que ele tem toda a autoridade. E tendo toda a autoridade, ele comissiona os seus discípulos: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Percebe? Só quem tem autoridade pode delegar. Ele delega uma autoridade para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, porque ele tem autoridade. Sua autoridade é universal, ela é absoluta, ela é total, ela não é parcial. A autoridade de Jesus abrange todas as coisas. Então ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Quando você sabe que aquele que te enviou tem toda a autoridade, você vai com toda a confiança pregar o evangelho. Amém, meus irmãos? Por fim, somente Cristo é o centro da Escritura. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único salvador dos pecadores. Ele é o único intercessor. Ele é o único que tem autoridade absoluta. E agora você vai ver que ele é o único que está no centro da Escritura, no centro do Evangelho. Não existe outro. Só Jesus é o centro da palavra de Deus. E é isso que eu quero agora mostrar para vocês. Jesus mostrou aos dois discípulos que se dirigiam em Emaús que a Escritura dizia a seu respeito. Lucas capítulo 24, verso 27 vai nos mostrar isso. Lucas capítulo 24, verso 27 diz o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, note, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebeu? Jesus, antes de revelar àqueles homens quem ele era, ele procura mostrar àqueles dois discípulos que a Escritura falava sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E ele começa então por Moisés, vai discorrendo por todos os profetas, mostrando que a Escritura falava a seu respeito. O tema central da Escritura é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Hernandes Dias Lopes fez o seguinte comentário sobre esse texto que vale a pena você ouvir. Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. Mostra-lhe como todas as Escrituras apontam para ele e para a sua vitória sobre a morte. Mas eles não compreendem, não entendem, não porque lhes falta luz, mas porque lhes falta visão. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, para entendermos a centralidade de Cristo nas Escrituras e na história, caminhamos pela vida cabisbaixo, achando que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte que o bem. Aqueles homens estavam cabisbaixos, tristes, porque Jesus havia morrido. Parece que eles perderam a esperança, não tinham a certeza do futuro. E Jesus vai conversando com eles pelo caminho, vai mostrando: olha, Moisés falou isso sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Cristo. E vai discorrendo. Daniel falou sobre isso, Davi falou sobre isso, Isaías falou sobre isso, Jeremias falou sobre isso. Todos os profetas vão falando a respeito de Jesus, apontando para Jesus. E depois, na ceia, quando eles participam da ceia, os seus olhos se abrem e eles reconhecem Jesus Cristo. Mas sabe o que eles afirmam? Entre eles, que quando Jesus estava expondo a Escritura, o coração deles ardia.
Irmãos, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e você começa a perceber que a palavra de Deus aponta para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu coração arde. Deus vai falando no seu coração. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Por isso que nós precisamos sempre ler a palavra de Deus. E se nós não lemos a Escritura nesse momento de pandemia, meus irmãos, nós vamos viver ansiosos, nós vamos viver com medos, nós vamos entrar num quadro de depressão. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que o final da história é um final feliz. O final da história é Cristo sendo glorificado, é Cristo voltando para buscar a sua igreja e reinando eternamente. Amém, meus irmãos? Mas se você olhar para as circunstâncias, você vai ficar deprimido, você vai ficar preocupado. O que vai ser do amanhã? Quando que essa pandemia vai passar? Quando que ela vai acabar? Será que eu vou continuar empregado? Como é que vai ficar a situação na igreja? Como é que vai ficar a minha família? Você não pode esquecer que o plano de Deus ele é eterno. A obra da salvação não é segundo plano, meus irmãos. É um plano já estabelecido desde a eternidade. Tudo está no controle do nosso Deus, e quem crê nisso, diga amém. Hiller diz o seguinte sobre esse texto, vale a pena você ouvir. Eu gosto de pegar esses comentários, porque eles fazem a gente entender melhor ainda a passagem bíblica. Hiller diz o seguinte: Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. Cristo era o verdadeiro libertador e rei, do qual todos os juízes e libertadores da história de Israel eram apenas figura. Ele era o profeta vindouro, maior do que Moisés, cujo glorioso advento enchia as páginas dos profetas. Cristo era a verdadeira semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o verdadeiro descendente em quem todas as nações seriam benditas. Ele era o verdadeiro bode da expiação, a verdadeira serpente de bronze, o verdadeiro cordeiro para o qual todos os sacrifícios diários apontavam. Cristo era o verdadeiro sumo sacerdote, de quem todos os descendentes de Arão eram apenas figuras. Esses fatos e outros semelhantes, com certeza, foram alguns dentre os fatos que o nosso Senhor explicou aos 2 discípulos no caminho para Emaús. Tudo na Escritura vai apontando para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus afirmou que a Escritura testemunhava a seu respeito. Ele vai dizer em João no capítulo 5, verso 39, e eu queria que você também acompanhasse comigo essa leitura. João capítulo 5, verso 39. No texto que nós lemos anteriormente, Jesus deixou bem claro para aqueles 2 discípulos que a Escritura falava a seu respeito. Agora Jesus vai mostrar para os judeus que não criam nele, que a própria Escritura testemunha a respeito dele, testifica sobre ele. Olha o que diz o texto: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe por que Jesus disse isso? Sabe para que ele disse isso? Para que os judeus entendessem o seguinte: ora, se vocês creem na Escritura, e vocês entendem que por ela tem a vida eterna, a Escritura fala sobre mim. Por que vocês não creem em mim? Se vocês creem na Escritura, vocês têm que crer em mim, porque a Escritura testifica, testemunha a meu respeito. A Escritura vai nos levar a confiar em Cristo Jesus, porque ela testemunha a respeito de Jesus Cristo. John Stott diz o seguinte sobre esse texto: o Jesus autêntico deve ser encontrado na Bíblia, o livro que pode ser descrito como um retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. Portanto, olha o que ele vai dizer: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Nossa, é muito forte. Se nós formos ignorantes com relação à Escritura, nós também seremos ignorantes com relação a Cristo, irmãos. Porque o Pai inspirou os autores sagrados para falar a respeito do seu Filho. E como diz John Stott aqui, ele diz: o livro que pode ser descrito como um retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que inspirou os autores sagrados a falar a respeito
do Messias, do Salvador. Por fim, meus irmãos, Paulo afirmou que a Escritura prometia a vinda do Cristo, a vinda do Messias. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, Paulo diz o seguinte. Vou esperar o irmão colocar para vocês poderem me acompanhar. Romanos capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Note como Paulo vai mostrar aqui para os romanos como que a Escritura prometia o Messias, o Salvador, o Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para, repare, o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui nos faz entender algumas coisas importantes. Primeiro, o Evangelho não é inventado pelo homem. O Evangelho está na Escritura Sagrada. Já estava lá no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala a respeito do Messias, do Cristo, aquele que deveria vir ao mundo, aquele que deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Então, Paulo está mostrando aqui para nós o seguinte, que ele foi separado, repare, para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido. O Antigo Testamento falava a respeito do Evangelho, porque o Evangelho fala de Cristo, porque Cristo é o centro do Evangelho. O Evangelho é Cristo. Cristo é o Evangelho. Se você quer pregar o Evangelho, você precisa falar de Jesus. Você precisa falar da sua vinda, você precisa falar da sua vida, das suas obras, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua volta, do seu reino eterno. Porque é isso que o Evangelho fala. O Evangelho não fala do homem, o Evangelho fala de Cristo Jesus. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Hernandes Dias Lopes fez o seguinte comentário. Olha só este comentário. O Evangelho tem como essência o Filho de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eixo, o cerne, o conteúdo e a essência do Evangelho. John Stott tem razão quando diz que a boa nova de Deus é Jesus. Portanto, apartar-se de Jesus, um passo que seja, significa afastar-se do Evangelho. Adolf Paul corrobora com essa ideia ao escrever o seguinte: o Evangelho prometido no Antigo Testamento trata do Filho de Deus. O centro das Escrituras é o próprio Cristo. Como um filho, ele é mais que Abraão, Moisés, Davi, Salomão ou qualquer profeta. É a plenitude concreta de Deus. Na verdade, o cristianismo é Cristo. Ele é a essência, a suma e a substância do Evangelho. Jesus é o Messias dos judeus e o Senhor dos cristãos. Jesus é o centro do Evangelho. Não tem outra pessoa, outro ser que seja o centro do Evangelho, se não for Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, solos Cristo, porque somente Cristo é o mediador. Solos Cristo, porque somente Cristo é o Salvador. Solos Cristo, porque somente Cristo é o intercessor. É a autoridade máxima e o centro da Escritura. E todo aquele que nele crê será salvo. Amém, meus irmãos? Vamos orar?